Olá, aluno, seja bem-vindo a mais um vídeo aula e o assunto do nosso vídeo hoje é como escolher um texto bíblico para pregar. Nós estamos falando sobre a estrutura homilética, de como montar um sermão, e nesse vídeo nós vamos tratar sobre a importância da escolha do texto bíblico e de como fazer essa escolha, tá certo? Antes de qualquer coisa, eu gostaria de fazer algumas considerações introdutórias, que é o seguinte: bem, onde o ministro ele encontra a verdade de Deus para ir ao encontro das necessidades humanas hoje em dia? Na Bíblia, não é? Então todo pregador ele deve lembrar que, independentemente do método que ele escolher para pregar, seja o método textual, expositivo ou temático, todo sermão ele deve estar embasado, fundamentado na Bíblia, né? Porque é isso que vai ajudar o pregador a garantir a mensagem de Deus. Haja vista que é nas Escrituras que o pregador encontra a verdade que vem de Deus, não é mesmo? Então vale ressaltar que não existe digamos assim, uma fórmula para a escolha do texto bíblico. Nós, como pregadores do Evangelho, nós devemos entender que nós somos guiados pelo Espírito Santo. Portanto, a oração, a entrega da vida do pregador a Deus, isso conta muito quanto ao fato dele escolher um texto bíblico. Então, se o pregador ele não tiver uma vida com Deus, o efeito da mensagem ela se compromete, porque não existe pregador sem Deus. E quando estamos diante da escolha do texto, isso é fundamental nós sabermos, uma vez que Deus certamente instruirá o pregador até a escolha certa. Caso contrário, a mensagem que essa pessoa ministrará é, digamos assim, de sua própria vontade, sua própria consciência, e não de Deus. Então a oração, como primeiro passo para escolher um texto bíblico, certamente iluminará você, né? Iluminará toda a sua pregação, iluminará todo o percurso que o pregador vai percorrer. Tá certo? Nós sabemos que para uma pregação, conhecimentos e estudos são necessários, são importantes. Contudo, para uma pregação com unção, é necessário que o pregador se dedique à oração. Tá certo? Então vamos lá. Como escolher um texto bíblico para poder pregar? Bem, as Escrituras estão diante de nós. Há duas coisas a se considerar nessa hora: o que se deve fazer e o que nós não temos o direito de fazer. Cada vez que nós escolhemos um texto, nós estamos diante de uma decisão: obedecer ou desobedecer a palavra de Deus, portanto o próprio Deus. E nós desobedecemos quando imaginamos que a gente pode nos colocar diante da Escritura com nossa liberdade própria, nosso poder autônomo, né? Se nós nos colocamos verdadeiramente à disposição de Deus, a obediência será para nós um guia em nossa escolha. Não deve ser questão de colocar a mão arbitrariamente sobre a Escritura e procurar nela ali um texto que nos seja cômodo, que parece convir ao que nós gostaríamos de dizer conforme o nosso desejo. Não. O texto ele não pode ser tratado de acordo com aquilo que a gente quer, os nossos desejos, porque é Ele quem manda e não nós. Ele está acima de nós e nós estamos ali para servi-los. Então, para a gente evitar equívocos na escolha de um texto bíblico, eu quero compartilhar com você algumas dicas. Então vamos reter aí algumas informações. A primeira coisa: não escolha um texto muito curto. Se não tivermos esse cuidado, o perigo para os devaneios, para abrir as portas de entrada para falarmos aquilo que melhor nos convier, será grande. Se não apresentarmos o cuidado suficiente quanto a escolhermos o texto não muito curto, nós incorremos no risco de podermos tentar a utilizar o texto bíblico a serviço de nossa própria eloquência, né? Em lugar de nos deixar conduzir pelo que ali se diz. Portanto, a gente precisa se atentar para isso. Se a pregação ela é essencialmente uma explicação bíblica, então a gente precisa se desviar dos perigos dos textos curtos. A segunda coisa: nada de ilustração ou letras de música como base para sermões. O que deve ficar na cabeça e no coração dos nossos ouvintes é a pura palavra de Deus. Assim, tomemos então
o cuidado de que uma alegoria ela não sirva para este fim, tá certo? Ilustrações são bem-vindas, mas apenas como janelas para jogar luz no sermão, tornando mais clara a explicação do texto bíblico, tá certo? E aí, portanto, não exercitemos apenas e puramente os nossos talentos sobre a palavra, né? Porque isso impede que ela ecoe claramente. A terceira coisa, a pregação não deve ser um discurso utilitário. É fato, é salutar que uma passagem bíblica contenha várias aplicações. No entanto, convenhamos que a palavra de Deus ela não tem várias interpretações, né? Então, partindo de uma correta exegese, a aplicação ela testificará o contexto imediato, paralelamente com o contexto atual, através de uma correta hermenêutica, ou seja, de uma correta interpretação. Assim, a gente evita discursos que violam o texto bíblico, nos servindo como veículo utilitário às nossas conveniências, tá certo? Quinta coisa, para saber o texto certo, é necessário conhecimento. Então, estude as Escrituras, a sua exegese, a sua hermenêutica, leia a Bíblia incansavelmente um pouco mais. Dedique-se mesmo às Sagradas Escrituras, lendo o máximo possível com desvelo, com amor, com acuidade, com sensibilidade, e chegará um momento que um texto ele vai brilhar assim diante dos seus olhos, falará ao seu coração, e você vai notar que ele vai chamar a sua atenção como nenhum outro, não é? Então, se o texto falou ao seu coração, provavelmente falará também ao coração dos ouvintes. Possivelmente é uma resposta de Deus às suas orações quanto ao texto bíblico a ser escolhido. Então, nesse primeiro momento de escolha do texto, não precisa necessariamente buscar outras fontes, né, como sites, ou livros, ou alguns esboços de alguns pregadores. Você pode limitar-se nesse primeiro momento a estar apenas com o livro sagrado nas suas mãos e lê-lo, tá certo? Bom, dito isso, me permita fazer uma colocação que eu julgo ser, digamos assim, pertinente a essa altura aqui. Eu acho muito intrigante as pessoas afirmarem o seguinte: olha, não sei o que pregar. Eu acho isso muito intrigante, curioso. Eu penso que tais pessoas, talvez, primeiramente, elas não estão orando, né? E posteriormente, talvez, elas não estão lendo a palavra de Deus como deveria. Porque quando a gente exerce esses dois simples passos, certamente o pregador ele conseguirá o que ele deseja. Quando a gente se dedica à leitura bíblica, o nosso coração ele se enche de Deus, não é verdade? E quanto mais cheios de Deus formos, mais a nossa boca vai desejar falar dele, falar de Deus. E aí logo elaborar um sermão, escolher um texto, ficará facilitado para a gente. Portanto, através da oração, do quebrantamento, da leitura bíblica, se atente para as seguintes questões. Ao saber que você vai pregar, que você irá pregar, existe um texto que você pensa nele ao longo do dia? Ao ler um determinado texto, o seu coração ele arde, chamando atenção para alguma coisa ali enquanto você lia? Existe um assunto que nas últimas semanas você tem refletido e estudado muito, aquilo tem ocupado o seu coração? Há um versículo que uma pessoa te falou e você fica pensando naquele texto, naquele versículo o tempo todo? Por que dessas perguntas? Porque talvez estas questões sejam pistas que nos indiquem respostas de Deus quanto ao texto a ser escolhido para pregar. Infelizmente, gente, eu preciso dizer isso, não há professor ou livro algum que possa mostrar indubitavelmente ao pregador como se deve escolher o texto bíblico, né? Senão alguns conselhos, os quais nós estamos vendo aqui e outros que eu vou falar mais adiante. Mas sempre que o texto ele fizer arder o seu coração, fizer arder o coração de um ministro, você pode usá-lo. Pode usá-lo para poder incendiar outros corações. Se falou ao teu coração, vai falar ao coração dos seus ouvintes também. Eu me lembro que um velho marinheiro, ele disse o seguinte: olha, pregar significa tirar do teu coração algo quente e transferi-lo para o meu coração, né? Então pense nisso. Outras dicas importantes que eu gostaria de compartilhar com você.
Primeiro, certifique-se de que o texto pertence à Bíblia. Então, caso você tente pregar num determinado texto, cuja expressão, ou verbo, ou palavra, ele não se encontra nos manuscritos bíblicos, seja sincero no púlpito, com o povo, não use expressões não bíblicas por você julgar que apresentam a verdade acerca do Senhor. Cuidado com isso. A segunda coisa, escolha um texto bíblico que faça sentido. Quando se trata de pregação, gente, evite passagens obscuras, passagens polêmicas, ou aquelas passagens de difícil interpretação. Quanto mais claras forem as passagens bíblicas que o pregador escolher, melhor será a absorção pelos ouvintes e facilita a compreensão do texto do sermão que contém a mensagem do pregador. Então, saiba que, claro, né, nem todas as passagens elas precisam ser claras à primeira vista, né? Por exemplo, eu já vi pregadores tirar lindas mensagens de texto que à primeira vista, quando a gente olha ali, é um texto obscuro, estranho, mas é claro, eu estou me referindo a pregadores habilidosos, experientes, né? Conhecedores dos tesouros bíblicos mais profundos. Agora, de resto, evite preferencialmente passagens de difícil interpretação. Vai ser melhor, tá certo? Terceira coisa, via de regra, escolha de preferência texto positivo e não negativo. Exemplos. Quando você for pregar sobre o Salmo 1, né, saliente mais a árvore frutífera, né, os justos lá do texto bíblico, do que a palha que o vento espalha, né, que são os ímpios. Né? No Sermão do Monte, por exemplo, pregue mais sobre a casa que permanece firme na rocha, do que aquela casa que caiu, né, por ter sido edificada na areia. Então, é claro, a regra permite exceções, obviamente, mas se quisermos interpretar as Escrituras, nós devemos mostrar de forma clara que elas acentuam mais o eterno sim do que o eterno não, ok? Quarta coisa, dê preferência aos textos que apelam à imaginação, apresentando algo para ver, sentir e fazer. Lembre-se de que o crente, hoje em dia, ele prefere a ver do que pensar. Quase todas as pessoas que nasceram depois da Primeira Guerra Mundial têm sido instruídas a pensar mais, digamos assim, imaginativamente do que logicamente, né? Por isso, os que vão à igreja, eles querem que o pregador faça ver o que diz, né? Que não apresente argumentos, né? Mas que ele pinte cenas como as das parábolas, como Jesus fez. Quinta dica a você, use geralmente um só texto em cada sermão e faça-o brilhar. Pregadores maduros, eles podem começar com mais de um texto, mas como um jovem ministro, quando você não tem tempo suficiente para tornar claro e luminoso um só texto, por que você vai dobrar a tua dificuldade? Para que você vai aumentar a confusão do membro da igreja misturando os livros que a própria Bíblia separa? Então pense nisso. Sexta coisa, escolha aí, semana após semana, uma variedade de texto. Então, seja mordomo do mestre, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas também. Né? Apresente as coisas novas à luz antiga e apresente as coisas velhas com uma luz nova e agradável. Velho e novo significam aqui o que o leigo sabe e o que o leigo não sabe, tá certo? De todas essas sugestões sobre a maneira de escolher textos, essa poderá ser a mais importante, a mais exigente. É possível que inconscientemente um pregador ele caia na rotina. Por exemplo, se você sentiu grande prazer na preparação para pregar sobre texto de determinada espécie e você tentou outro texto do mesmo gênero e ainda um terceiro texto do mesmo gênero, em breve, saiba disso, a sua obra ela se tornará monótona. Então que o Senhor livre os seus intérpretes de tornar insípida as Escrituras. Sétima coisa, é imprescindível a escolha de um texto bíblico que se relacione com o tema do sermão. Então lembre-se sempre disso. Toda pregação possui um único tema, e esse tema ele deverá ser bíblico, não se esqueça disso. Oitava coisa, não
escolha textos apenas do Velho Testamento. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento são Bíblia, gente. Então, utilizar-se dos dois testamentos é algo que o pregador ele não pode prescindir, ele não pode abrir mão disso, né? Agora, há de se ressaltar também uma observação importante a gente fazer. Nós estamos no período da graça, não é verdade? Ou seja, o que vigora entre nós é os ensinamentos de Cristo, é o Evangelho de Jesus, né? É os ensinamentos dos apóstolos que fizeram uma releitura de textos e leis do Antigo Testamento. Então, logo, nós encontramos no Novo Testamento grandes motivos pelos quais nós podemos concentrar aí toda a nossa pregação, toda a nossa atenção. Nono princípio, vejamos tipos de textos que devemos evitar. A gente precisa evitar textos que sejam longos, né, que cansam os ouvintes. Por exemplo, o cara lá abre e lê todo o Salmo 119. Misericórdia, isso é cansativo demais, você vai matar a sua pregação se você fizer isso. Deve também se evitar textos obscuros, né? Aqueles textos que causam polêmicas, né? O auditório fica, né, agitado com polêmicas, né? Por exemplo, você vai pregar sobre 1 Coríntios capítulo 11, versículo 10, que é o uso do véu. Evite isso, use um texto assim para você dar um estudo. Agora, pregação, evite polêmica, né? Evite também textos que são difíceis, né? Os ouvintes, eles não entendem. Por exemplo, você abre lá em Efésios, no capítulo 1, verso 3, falando de predestinação. E dependendo do seu público, um texto difícil de compreensão, as pessoas não vão entender. Evite textos que estão na Bíblia, mas que as palavras desse texto não inspiram, né? Por exemplo, as palavras da esposa de Jó, quando ela disse assim, você ainda conserva a tua integridade, Jó? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Jó capítulo 2, verso 9. Né? Evite isso. Evite textos que estão fora do contexto. Aliás, nunca use textos fora do contexto. Esses textos, eles perdem o seu real significado. E isso perverte o ensino das Escrituras, ok? Então, enfim, através de todo esse exposto aqui, a gente pode perceber a importância da escolha do texto bíblico e seus devidos cuidados. Porque o mesmo será, digamos assim, a base das verdades que será exposta, chamará a atenção dos seus ouvintes, vai despertar um interesse nas pessoas em conhecer a palavra de Deus, vai ajudar na exposição do sermão, vai facilitar o ouvinte entender o assunto exposto e tantas outras coisas. E a habilidade de usar um texto para irmos ao encontro de uma necessidade humana atual, ela depende da compreensão não só do texto de uma forma exegética e hermeneuticamente, como também da própria necessidade das pessoas, dos ouvintes, da comunidade. Então o indivíduo sábio, o pregador sábio, ele não começa por uma forma para depois ir à Bíblia e às outras fontes em busca de material para poder encher o seu molde. Ele percebe a necessidade e então ele descobre na Bíblia uma verdade que vá ao seu encontro. E só depois de compreender tanto a necessidade como a passagem é que o ministro ele vai pensar em como ele vai abordar ali os seus argumentos junto àquela comunidade. E tudo isso pode parecer mecânico para aquela pessoa que está iniciando, para o principiante, né, de começo, mas em breve ele vai verificar que o senso das necessidades humanas fará arder o seu coração. Então, até o próximo vídeo, um grande beijo.